Quase. Ea! Salve, gente minha! Salve, Brasil! Eu sou Cláudia Ricken, aqui na página do Estúdio Cláudia Ricken. Eu que tenho vocês carinhosamente acompanhando os textos, os programas, o programa de rádio e esse trabalho profundo de autoconhecimento. Aqui tem café no bule, aqui a gente não passa pano, mas supera de uma maneira sustentável as coisas da vida pra gente se sentir no amor e no alto amor. Que coisa difícil, né? Maravilhosa, porém conquistada. Dá trabalho, não vou mentir pra você, mas é bastante compensador. Para começar, enquanto vocês vão chegando, por favor, vão escrevendo de que cidade vocês estão, de que país vocês estão. Vem gente do mundo inteiro aqui. Adriana Gibim, eu gosto quando você chega primeiro. Outro coração para você, minha linda. Adriana Gibim é pole position, entendeu? É meu sentimento de que a vitória sempre existe. E, Adriana, saiba, a vitória é sua, tá, nega? Nós vamos ouvir um pouquinho de Reinaldo Ney, que inicia o meu programa ao vivo para vocês. Depois ele nos deixa e a gente continua, porque o papo hoje tá gostoso, tá preparado pra gente superar aqueles 4 Fs, né? E desarmar as defesas que de verdade a gente fez para sobreviver. Lembra? Primeiro tem que sobreviver, depois tem que viver. Então a gente fez mecanismo de defesa para sobreviver, mas daí dá para soltar para poder viver, né? Então escuta um pouco, esse é Reinaldo Ney, é um grande compositor, tenho a honra, assim, no prelo, de ouvir um samba, uma composição própria dele. É meu amigo, é meu irmão, e é uma pessoa que a gente grava junto, faz coisas, ao lado do meu amado Ed Creek, que é um outro músico muito importante desta trupe de músicos que vai se formando e fazendo música. Escuta só, essa é autoral, e a gente já deixa ela gravada, vale para a Biblioteca Nacional de Belas Artes, e quando vocês ouvirem por aí nas rádios. Oi, Reinaldo Ney. Claudinha, minha amiga, parceira, obrigado pelo convite. Sempre bom. Essa casa que tem um astral maravilhoso. Já saí daqui com inspiração para fazer mais música. Graças a Deus. Graças a esse astral. Vou cantar isso aqui que chama Escuna. Meu amor, tava pensando, fiz um plano gostosinho aqui pra gente. Que tal nós dois um paraíso e nosso amor inconsequente? E estrelas no céu a brilhar, descalços na areia do mar, ninguém pra nos incomodar, tão zen. E passear nas dunas e viajar de escuna, eu, você e a lua, 2 paraísos só pra mim e brincar na areia. Você, minha sereia, nosso amor clareia. Felicidade quero sim, quero viajar, te levar. Quero um mar, quero amar, quero um mar, quero amar. Eu quero é maré, eu quero é maré. Eu quero viajar, te levar. Quero um mar, quero amar, quero um mar, quero amar. Eu quero é maré, eu quero é maré. Chua, 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 chua. Eu quero viajar, te levar. Quero um mar, quero amar, quero um mar, quero amar. Eu quero é maré, eu quero é maré. Eu quero viajar, te levar. Eu quero amar, quero amar. Eu quero é maré. Meu amor, tava pensando e fiz um plano gostosinho aqui pra gente. Isso, amoré, bravo! Claudinha, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Ó, bom demais. Está travando. E não trava não. Rosemary Rezende, destrava aí. Eita, menino bom. É isso mesmo, menino bom mesmo. Toca mais um pedacinho, Rei, pra ir embora com mais meia. Toca mais meia, umazinha pro pessoal ir integrando, engrenando. Estão chegando, gente minha. Bom demais. Quem canta seus males espanta. Sabe que eu acho que os ditados populares têm muita sabedoria, né? Os ditados populares falam umas verdades importantes, né? Eu acho. Quem canta seus males espanta.
A gente está tomando um Hennessy, Quem não gosta de que é um conhaque espetacular. Tá frio aqui em São Paulo. Onde vocês estão aí? Tá frio também? Mais uma minha ou qualquer uma? Toca uma assim que eles cantarolem também. A sua tem que gravar com você igual eu fiz pra gente poder guardar a música. Isso, tá normal, tá normalizando. Conchita hermosa, te quiero muchísimo. Que sabedoria, que soberania a nossa de nos unir aqui pra fazer coisa que presta, né? As pessoas se unem às vezes pra fazer fofoca, não tem isso? Então a gente se une aqui pra falar, bom, onde é que a bagaça engastalhou, né? Onde é que a gente solta o negócio? Como é que gerencia o próprio pensamento, né? Vamos fazer os dedinhos hoje de novo. Vocês viram que eu fiz a mãozinha lá? Evelise. Hoje eu vou dedicar esse programa a Evelise, a Quantum House. Isso aí, meu samba. O ano inteiro. Eu vou deixar vocês ouvirem um pouco de samba, tá? Pra gente entrar no assunto. Com preço de tamborim. Eu tinha que te acompanhar no pandeiro nessa, né? Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. Ela jurou desse lá pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desse lá pra mim. Mas chegou o carnaval. E ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou. Aqui, eu vou no token do banco, o ó. carnaval. Chegou meu carnaval. E ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. A cabrocha que eu tanto amei. Laura Costa, Evelise Oliveira. Gente, isso é que é dar a volta por cima, fazer do limão uma limonada. Com o token do banco, que não anda fácil, fazer um samba de primeira grandeza com um compositor dessa envergadura. Muito obrigada, Reinaldo Ney. Um beijo, meu irmão. Muito obrigado. Aqui só vem compositor fera. Depois que o Ed, que é o patrão, abriu aqui a sessão das músicas ao vivo, beijo para todos vocês do Rei, tá? Velder Brito, oi, seja bem-vindo, meu querido. Mas chegou o carnaval, chegou meu carnaval, e ela não desfilou. Já se decepcionou? Quando chegou o carnaval a pessoa furou, a história não rolou? Pois é. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vocês que me escrevem, né? Alguém me escreveu sobre, puxa, relação que terminou, relação com gente que abusa, né? Mas e o amor? E se o amor não terminou? Será que eu ainda amo a pessoa? É difícil desintoxicar de abusador. Deus te abençoe, querido. Vá com Deus. Então, vocês me ouvem falar aqui, né? Muita gente se dedica nos canais do YouTube, na vida, só a descrever comportamento narcisista. Eu pincelo isso aí. Alguns padrões são importantes da gente reconhecer, inclusive para a gente não entrar nisso, para a gente manter contato sadio com a gente, né? Mas se o amor acabou, se o amor não acabou, esse questionamento daquilo que a gente investiu são as dálmatas. Tenha paciência comigo. Só um minutinho. Esse copinho aqui é único, tá, gente? É assim, um brinde para vocês. E Evelise Oliveira, pelo dia de hoje. Que os anjos digam amém e vamos em frente. E então. Mas chegou o carnaval, chegou meu carnaval, e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia
a cabrocha que eu tanto amei. Aí eu fui lá investir. Aí eu fui lá, tive o meu afeto envolvido com uma pessoa, tive meu trabalho colocado num projeto, com alguém que se dizia amigo, que se dizia parceiro, e furou. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Aí o amor acabou, será que eu devo ir embora mesmo? Gente que já foi embora, ficou um tempo, né? É que nem, é que nem as amputações emocionais que a gente vive. Eu repito para vocês, lembre-se do que eles diziam, não do que eles faziam, não do que eles diziam. E stick to yourself, mantém seu contato com você no auto-amor. Você precisa cuidar de você, você precisa saber que você é suficiente. E a gente fala, vai, cuida de você, você precisa desligar o mundo. Qual é a imagem? O que vão pensar de mim? O que vai ser lá? Eu preciso desligar de tudo e qualquer coisa para realmente ter esse contato de auto-amor que me fortalece, me conecta e me dá a possibilidade do amor verdadeiro para aqueles que eu escolher, porque a gente pode escolher. Porque quando você pluga nesse auto-amor, o mundo é seu, você é dono do mundo. Quando a gente está apaixonado também, até meio perdido de si apaixonado, a gente também fica dono do mundo. Mas é uma projeção, pela crítica ou pelo elogio, que a gente pode melhorar ou assim vai descer, só que ela não dura, porque ela está um pouco na mão do universo, né? E ela é boa também. Por isso eu chamo esse programa de Todo Amor, Auto-Amor. Todo amor. Claro que eu quero todo amor. Com os meus parceiros de trabalho, com a minha equipe, com os meus filhos e com o meu amado, subindo uma escada na hierarquia das coisas importantes, claro, todo amor. E auto-amor. É que o auto-amor abre a porteira, sabe assim? Mas chegou o carnaval, chegou meu carnaval. Então aí, gente minha, vão dizendo onde vocês estão, que cidade vocês estão. É um dia muito importante, 29 de junho de 2016, uma nova era se inicia. Dia 29 de junho já era um dia importante na minha história. Hoje concluímos processos, iniciamos projetos. E eu vim aqui semana passada, concluí o que nós começamos semana passada, a gente está se encontrando nas quartas-feiras de Auto Amor, falando dos padrões que fazem a gente se respeitar, a gente se sentir bom o bastante, se sentir digno. Em julho eu estou lançando um programa, que são os 12 portais da resiliência, eu vou chamar vocês, convidar vocês, com vídeo, um exercício, uma meditação, não é? Para que a gente consiga esse contato de se saber suficiente, de lembrar da perfeição de quando nós fomos gerados, de lembrar do nosso valor, do valor de a gente existir, porque as nossas circunstâncias de crescimento, algumas pessoas falam, nossa, eu não tive trauma, tinha comida na mesa, tinha um teto sobre mim, não teve grandes problemas. A gente escuta histórias tão terríveis que muitos de vocês trazem com uma luta muito grande, né? Inclusive trazendo ansiedades e desordens, que a gente tem etapas e é possível a gente se sentir melhor sobre a gente mesmo. E aqueles que passaram por situações muito intensas, muito extremas, quando conquistam esse lugar da estabilidade, tem para ninguém. É forte, é estável, mas dá trabalho. Não quer trabalhar papai e mamãe? Não quer trabalhar a sua infância? Vai encontrar um narcisistinho atrás do outro. Vai ter uma perda financeira atrás da outra. Vai ter um problema crítico de trabalho. Não desses que nós todos estamos vivendo aos milhares juntos, mas daqueles bem pessoais, o mesmo tipo de vício, de tropeço, né? Então a gente precisa trabalhar, se conhecer, conhecer os scripts de onde eles vieram, né? E por que a gente desenvolve o trauma, estresse pós-traumático? E o estresse pós-traumático complexo, que é esse mais emocional, que é esse mais relativo aos traumas emocionais. Se sentir abandonado, se sentir proibido, te ensina na lavagem cerebral dessas circunstâncias de invalidação a dizer, bom, eu não posso. E aí a gente cria situações para se colocar no eu não posso. Então, conversar com essa criança e dizer, não, eu posso, né? Vamos lá, gente minha. Cumprimentando Patrícia Simplesmente de São Paulo, Franca, no interior de São Paulo, a Rosemary Rezende, Maga no Morumbi. Maga no Morumbi? Por que Maga? Velder, Brito, o que é Maga no Morumbi? O que quer dizer maga? Então eu vou tentar soltar esse celular aqui para fazer os dedinhos com vocês. Eu vou fazer só com essa mão, tá?
Eu sou o rei ou a rainha do meu estado interior. Eu tenho que conversar com a minha criança, me sentir bem sobre mim mesmo. Precisa que eu trabalhe, lembra a amígdala cerebral? E eu tenho um vídeo que está lá no canal do YouTube, subindo hoje, da amígdala cerebral e da medula. A amígdala e o hipocampus no cérebro fazem um papel importante. A amígdala registra as emoções e com poucos dias de vida e antes dos 2 anos, a gente tem poucas memórias sobre isso, a gente já registra emoções, às vezes, de profundo amor, de profunda proteção, de alegria da família pela nossa chegada, né? Às vezes de profunda preocupação de mamãe e papai, será que eu vou ter dinheiro para segurar a onda dessa família? Às vezes de rejeição de um dos pais, era uma menina, queria um menino, era um menino, queria uma menina. Circunstâncias que a gente não tem memória. Mas as emoções todas, boas e não tão boas, que a gente viveu, e as muito ruins, elas ficam no registro da amígdala, que é fortemente ligado ao nosso sistema límbico. Então, entender que o nosso cérebro funciona assim, sistema límbico, emoções. A amígdala está ali. E ela registra emoções. Bom, o hipocampus, ele dá significado. A gente vai lá e fala, não, pera, isso é aquilo é isso. Como é importante interpretar. Não é a análise pelo gosto do papo cabeça. É porque quando eu atribuo significado e eu compreendo o significado das coisas, eu crio uma força. Peraí, eu sou o rei ou a rainha do meu estado. Peraí, comigo aqui, legal. Legal. Então eu não posso permitir o sequestro da amígdala. Acontece uma situação, vem um flashback, um carro freia, uma pessoa, o telefone toca, um plim-plim na televisão, às vezes tem âncoras e coisas que desencadeiam aquele sentimento do hijack da amígdala cerebral, é o sequestro, que diz perigo, 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 você vai sofrer de novo aquela coisa, você vai ficar de novo desamparado, ou você vai apanhar de novo, Quando nós éramos crianças, nós merecíamos ter um tratamento de amor incondicional. É errado que os nossos pais façam com que nós sejamos parceiros deles. É errado com que a gente tenha que ser confidente de um dos pais. É errado que a gente tenha que solucionar ou ajudar uma mãe bêbada. É errado. Nós, como crianças, merecemos ser protegidos e cuidados. É errado que a gente tenha que parar um pai agressivo. Ou que a gente tenha que resolver, ou que a gente tenha que saber como é que é ficar sem comida, porque as pessoas, mesmo que tivessem condição financeira, estavam lá ocupadas com as suas coisas. Há uma série de coisas que fazem a gente se sentir invalidado e não merecedor. E na nossa amígdala fica aquele medo. Vocês já me ouviram falar por que mulher gasta mais dinheiro, né, gente minha? Eu sei que é em defesa própria. Estava falando hoje com a Isabela na mesa. A gente é uma canalha, ainda fica explicando cientificamente uma cara de pau feminina. Mas não, gente minha, presta atenção, vê se não faz sentido. Isso é verdade que eu vou falar para você. Nós, mulheres, somos, pela natureza, pelo plano da natureza, feitas para ter filhos. E ao ter filhos, ao gerar filhos, bebês, e de dentro de nós, que coisa espetacular, né? A gente espera nutri-los com o seio, com o leite do seio materno. Então a gente tem uma estrutura real de nutrição. Diz, o homem é provedor, o homem é que tem que prover. Tem umas invenções sociais que são difíceis, né? Tem sim que prover, proteger. E a mulher também é aquela que nutre e que faz, inclusive, a paz do homem, né? Se não tiver mulher no mundo, não sobra pedra sobre pedra. A gente que inventou a agricultura, né? O excedente de produção, a delicadeza em poder ter as coisas, a receita recorrente, né? Então, sim. A gente gasta mais dinheiro porque a gente tem horror à privação. A ideia de privação é a ideia de não ter o leite no seio, é a ideia da cria morrer. Então a gente gasta mais dinheiro, vai lá e compra umas coisas, que não é exatamente o leite materno, né? A gente compra mais coisas. Mas essa tendência de gastar mais dinheiro da mulher e a necessidade de ter o excedente de produção fez a sobrevivência do planeta. Então vocês têm que respeitar uma razão muito importante, ecológica, das mulheres gastarem um pouco mais do que os homens. Tá, pessoal? Tá? Vocês concordam com isso? Matheus Bergamo, bem-vindo, meu amado. Te quero muito. Bom. Então, eu sou o rei ou a rainha do meu estado.
Os flashbacks são o sequestro da amígdala, que se você não cuida, vira sequestro da medula. Medula é uma palavra que sugere centro. Tem a medula óssea, que é mais conhecida, aquela que faz o transplante da medula. No centro da célula é uma estrutura, né? A amígdala cerebral é nada mais do que neurônios. Esse vídeo meu está no YouTube já. É um conjunto de neurônios que combinados fazem uma estruturinha esférica acinzentada, né? Que faz a amígdala cerebral que registra as emoções. O hipocampus vem e dá significado, e às vezes a gente muda as emoções e muda a nossa capacidade de acessar emoções. Quantos recursos de meditação, de yoga, de pensamento positivo, de programação neurolinguística, de mesmo constelação familiar, os tipos de meditação, terapia cognitiva, que fazem a gente conseguir repensar e dar outro, né, ressignificar. A raça humana é a única que atribui significado ao sexo. O significado, você pode pegar a mão do seu amado, da sua amada, e é a mesma mão, a minha mão, a mão dele, a sua mão, a mão dela, mas não é a mesma mão, não é a mesma pegada. É no novo, não de novo. É um processo que a gente está ali. E o significado que a gente atribui ao sexo faz uma ligação bastante complexa, bastante linda. Eu tenho um livro, que é o meu mais recente, que se chama A Estrutura do Tesão, que traz vários aspectos, não só do sexo erótico, mas da estrutura da motivação, da estrutura de a gente estar vivo, de a gente olhar e ver vida, e a vida dentro de nós, encontrar vitalidade, né? Pois é, esses registros emocionais podem ser aprimorados, melhorados, liberados. Há certos registros de trauma e de um sentimento de menos-valia, que é muito importante que a gente trabalhe, para a gente conseguir se sentir em desenvolvimento. Então, eu sou o rei ou rainha do meu estado. Até mesmo os registros da minha amígdala. Eu respiro e eu aprendo a observar eu não sou os meus sentimentos, eu aprendo a observar um pouco o que me acontece, de onde isso vem. E a teimar em pensar positivo, a teimar em melhorar. Eu choro 2, 3 vezes por semana, desde sempre, acho que vou até sempre. Tem muitas razões para se emocionar, às vezes de comoção, às vezes de tristeza e às vezes de flashback. Eu não sei de onde veio, eu não sei para onde vai, mas espera um pouquinho, que você fica com aquilo, você vai sacar por que veio aquele... aonde que vem essa coisa? Se ela é do momento, de uma coisa que você está lidando agora, que de fato te oprime, ou se ela é alguma coisa que é tua, vem no interno, sei lá, mapa astral, a gente já nasce com um trem lá escrito, né? Quem sou eu? Para querer todas as razões. Mas persista um pouquinho. Outro dia, terça ou quarta-feira, hoje é quarta-feira, doutor Boni, então segunda, terça, domingo, segunda-feira, sábado, segunda-feira, dias atrás, eu sentei para tomar café assim, os desafios, as faltas de consideração, que às vezes você olha e fala, cara, 10 anos o sujeito trabalhando com a gente, não é possível, né? O alento daqueles que nos querem bem, que chegam e falam, meu, isso foi muito errado. Sinta seus sentimentos. Pode sentir tristeza, pode sentir a dor e a dificuldade dessa coisa estar sendo assim. E aí você... Aí um dia eu tô ali no café da manhã, passa a Maria, que trabalha aqui em casa há muitos anos, eu descobri hoje que já faz 8. E ela olhou para mim e falou, doutora Cláudia, não desanime não, hein? Não desanime, que desanimar piora tudo, senhora, mantenha-se animada. Eu não falei nada. Aí você olha para uma pessoa dessa, sabe tudo, né? Faz uma mesa bonita. Tem alguém que te ajuda, que faz uma mesa bonita, que faz algum carinho silencioso daqueles com os quais você já se acostumou, né? Dá valor, hein? E eu fiquei meio no chão, umas 2, 3 horas, às vezes você fica, deixa. Sinta os seus sentimentos. Não quer dizer ficar alegrinho o tempo todo, não. Vai ficar no cocô umas horas. Deixa! Porque esse sentir os sentimentos e dar valor aos seus sentimentos que faz você superar as invalidações externas e internas, de que seu sentimento não tem sentido. Então, pela primeira vez na vida, a gente tem compaixão pela nossa tristeza. A gente tem compaixão, a gente tem parceria. Lembra esse dedo aqui? Ser o seu melhor amigo, a gente tem amizade com a gente. Em vez de se detonar, negar, brigar, a gente tem compaixão, a gente se acolhe, né? Aí fiquei lá no cocô, às 2 horas, 3 horas. Mas a Maria me influenciou. Bendita Maria. Eu falei, não, vamos sair. Vamos lá buscar, vamos lá fazer o que tem que fazer. E eu tive um dia tão interessante, tão belo. Quando eu voltei, aliviado, parecia que o ar ficou fresco, parecia que o verde das plantas... Gente, vocês já imaginaram isso? As plantas respiram CO2 e botam de volta oxigênio.
Que coisa espetacular, né? Não é papo de vegetariano maluco, gente que fica abraçando árvore. Até acho que é bom abraçar árvore. Mas é de uma consciência de como as coisas estão funcionando para me manter viva. Até esse ar das plantas, até esse papo cabeça, eu olhei e falei, nó, uma respiração, um cheiro de verde bom, de frescor. Parecia que eu estava no interior. Aí nessas cidades bonitas onde vocês estão, hein, Iris Colazzi? Te amo mais. Meu, e voltei cheio de vida, cheio de esperança. E aí, encontrei com uma pessoa, fiz um telefonema com outra, falei com meu amado, vi minhas filhas melhorando nisso, não sei o que lá acontecendo naquilo, o business. E aí a criatividade flui. De repente, você que estava 100% sem esperança, você vem falando, não, tem amanhã, peraí. Então, acordou no chão, não sei se você acorda ou vai dormir ruim. Não sei se é de tarde que pintam esses flashbacks para você, não sei se pintam ou em que momento. Tem âncoras, né? Sequestro da amígdala, que vira sequestro da medula, que pressupõe centro. Tem medula botânica, tem medula... Tem vários tipos de medula. Medula é uma palavra que significa centro. Mas quando eu falo que o sequestro da amígdala vira o sequestro da medula, é que se você não controlar esses flashbacks de memórias celulares emocionais, o centro do seu ser, a sua medula, fica comprometida com uma resposta viciada. E isto dá trabalho, eu não vou mentir para você. Não vai ser fácil. Saiu de uma relação de abuso, 18 meses. Tem gente que faz em 3 meses uma super melhora. Tem gente que fica 5 anos para conseguir começar a sair do chão. Up to you. Depende de quanto você se dedicar a trabalhar e também se divertir. Uma hora para de ficar estudando livro e canta uma música, lá, lá, lá. E vai fazer uma ginástica. Amanhã eu vou sair para correr, fazer um treino novo aí, uma coisa legal para cuidar. Jogar squash, adoro jogar squash. Conversa com os amigos, né? Busca outras coisas que te arejem, porque você é o rei ou a rainha do seu estado. Seja criativo. O que você gosta? O que te apaixona? O que te brilha os olhos? Né? Crítico interno. Crítico interno é um terror. Põe medo na gente. Tem umas falas internas que põem medo na gente. E a gente tem que enfrentar esse crítico interno. E dissolver a vergonha tóxica, a culpa e a crítica. E o dedo do meio, lembra, eu gosto quando eu tô com o celular aqui com vocês, eu não posso segurar ele educadamente. Diga não. Não. Eu digo não para abuso, eu digo não para circunstâncias que não combinam com os meus valores, com aquilo que eu quero. Eu digo não para quem me cala, para quem me constrange, porque eu vou... Lembra, sinta seus sentimentos. Então você sente seus sentimentos. Eu sou rei rainha do meu estado, eu aponto para o crítico interno, eu digo não quando preciso, eu sou o melhor amigo, dedo anelar, do relacionamento comigo. Como é que está aí sua relação com você? Você está tendo compaixão com você ou você está se culpando porque ficou triste? Ou você está se detonando porque não deu conta? Aí você piora. Não, você é seu amigo, dá um ombro, vem cá, pega essa criança, não, vai passar. Ah, quer um chá, quer um café, quer um conhaque? Como é que chama esse cara? Hennessy, chiquetésimo, a gente ganha essa garrafa, Hennessy. Acabou, só esse copinho, tá? Pronto. Então, seja seu melhor amigo. Seu relacionamento com você mesmo. E quinto, sinta os seus sentimentos. Todos. No trabalho que eu vou fazer dos 12 portais de resiliência, sobreviver, superando a invalidação, e de autovalidação e de validação para os nossos sonhos funcionarem, que são 12 portais e, portanto, 12 semanas de autoamor, que vocês vão poder ter os vídeos e a coisa toda. Vocês vão visitar no segundo portal uma organização da flexibilidade e também vão visitar no quarto portal as invalidações e revisitar algumas invalidações que vocês receberam que foram muito difíceis. O que quer dizer? Que você vai ficar sentindo de novo aquelas circunstâncias? Não. Mas que você, com o hipocampus alerta, colocando significados e percebendo como é que a bagaça funciona, vai olhar de um outro lugar para não deixar o sequestro da amígdala acontecer e você sentir os sentimentos seus todos, vai ter que validar aqueles ruins que você pulou essa parte. E aí, entrando no nosso assunto, quando a gente pula essa parte, a gente tem 4 defesas, a gente faz o estresse pós-traumático complexo, em que as nossas emoções ficam nos devolvendo em sentimentos são alguns diversos. É preciso conhecer. Ó. Semana passada, beijo para você, Gilberta Braga, bem-vinda. Semana passada a gente trabalhou o CPTSD, a propósito desse livro. Se você lê inglês, por favor, compre, pede, é fácil, chega pelo Amazon.
Complex PTSD from Surviving to Thriving, desordem de estresse pós-traumático complexo da sobrevivência à superação. É mais ou menos como sobreviver com V maiúsculo. Sobreviver. Sobreviver ou sobreviver. Você vai da sobrevivência a viver. Mas se eu não me defendesse dessas coisas que me deixaram realmente sem saída, talvez eu morresse antes de conseguir viver bem. E agora eu tenho tamanho, eu tenho recursos, eu tenho amigos, eu sou o rei ou a rainha do meu estado, eu posso dizer, não, peraí, eu vou escolher o tamanho de poder que eu dou para essa pessoa, para essa situação. E isto requer trabalho. Se a gente está nas pessoas que têm envolvimento, eu quero dar uma segunda chance para um narcisista. Porque eu amo, porque a gente teve um envolvimento muito lindo, porque a gente teve coisas tão especiais. A gente não tem relações tão especiais. Gente, eu sou tão grata às relações tão maravilhosas que eu tive na vida. E sou tão grata a Deus de ter me mandado umas relações tão horrorosas para eu aprender que o mal existe. E que não adianta o quanto eu jogo limpo, o quanto eu queira resolver, o quanto eu queira levar para terapia, o quanto eu queira... Não rola. Tem gente que não consegue e só faz aquele jogo de triangulação, o tratamento de silêncio, né? E que aí é melhor eu realmente conseguir me validar e me desintoxicar. Emergência vicia. Nossa, a cortisona, o cortisol, adrenalina de estar numa emergência. Imagina você cresceu num ambiente que papai e mamãe brigavam. Aqueles que são filhos, né, crianças adultas de pais alcoólicos, incerteza permanente, aquela ameaça do que vai acontecer. Aqueles que apanhavam, desregulagem de vários tipos, né? Poxa, que coisa, hein? Como é que... vicio. Lembra? Aí eu desligo meus sentimentos, porque eu não vou ficar sentindo, não, que sentir é muito perigoso. Então, sinta seus sentimentos. Nós vamos trabalhar, você vai fazer isso junto comigo nesse programa que eu vou lançar em julho, para visitar os sentimentos difíceis e assumir uma postura de ser pai e mãe da sua própria criança. Mas se libertar da dor, se libertar do vício dessa coisa. Então, quando a gente pensa em dar uma segunda chance para um narcisista, para um sociopata, lembre-se do que eles faziam, não do que eles diziam. Telefona para mim, me escreve antes de fazer essa merda, porque você só vai afundar mais. Essa gente não sente nada. E a gente quer ajudar, porque a gente tem síndrome de bom menino, se for para terapia, se fizer uma reunião, se fizer reiki, vamos fazer reiki. Faz reiki. Ayahuasca, tenho certeza que com a ayahuasca essa pessoa vai se tornar uma pessoa melhor. Mas olha, uma hora você tem que ter limite. E isso a gente não aprendeu com a síndrome de bons meninos. A gente não tem borda para dizer, me respeita porque eu me respeito. Eu quero tanto ter esse abraço, eu quero tanto me sentir amado, eu quero tanto ser querido, que eu pago qualquer preço, inclusive ficar comendo o pão que o diabo amassou, na mão de uma pessoa que joga com tudo, mas que não me permite ter paz. Tá sentindo paz? Continue aí. Não tá sentindo paz? Negocia. A negociação mostra que é só jogo. Você acha que você... Descubra, estude narcisistas, sociopatas, psicopatas, histriônicos e borderlines, para ver se você pode encaminhar essas pessoas para outro lugar, mas você tem que se cuidar. Nós que fomos filhos de narcisistas ou de pais exigentes, autoritários, às vezes ausentes, alguém morreu, alguém foi embora, alguém nos deixou profundamente sem saída, mesmo cuidando de nós ali, hein? Tem aquelas mães que ficam ali, mimicocó, passando paninho na gente, né? Mas a gente ficou sem saída, sem oxigênio para expressar aquilo que a gente era de verdade. Os nossos sentimentos não importaram. Importava a gente agradar a mamãe e papai. Importava a gente se comportar e não fazer nada errado. Não quebre nada, não deixe... Don't rock the boat. Não é assim que a gente fala em inglês? Não deixe o barco ir para as pedras. Então a gente vai na vida andando eggshells, pisando em ovos. Ai, que narcisista adora isso, hein? Quem pisa em ovos e não quer nunca desagradar. Não fique bravo comigo. Peraí, deixa eu ver se eu agrado. A gente encontra cada filhote cruz credo que eles nos enganam. Até que a gente fala, não mais, porque eu sou o rei ou rainha do meu estado. Eu não deixo crítica interna, eu digo não. Calma e firmemente. Eu não deixo uma pessoa desfazer dos meus sentimentos. Olha, desculpe, mas isso aqui eu estou sentindo. Eu gostaria que você respeitasse, que é meu sentimento. Você pode não concordar, mas eu não estou pedindo. Não, mas você está errado. Eu não estou errada. É o que eu sinto. O que eu sinto não está assim. Não tem votação, não tem impeachment, não tem nada disso. Eu sinto, é meu sentimento, eu sinto. Para de falar que eu não sinto, que eu sinto. Cacete, essa gente doida. Aí que discutir o que eu sinto? Ou querer dizer que eu estou sentindo muito, ou que eu estou sentindo pouco? Eu, hein? O que eu estou sentindo, eu estou sentindo. E quando eu me conheço, o que eu estou sentindo vem com uma certa tranquilidade da minha assunção.
Quando nós ficamos no CPTSD, que a gente entra nesse estresse pós-traumático complexo de tanto negar e de tentar sobreviver, família de muitos irmãos, ou de apanhar, que é uma das coisas que deixa a gente profundamente humilhado, né? Ou de não poder a gente ser plenamente. Se comporte, menina. Nós vamos. Quando vier visita, você se comporte, sente bonitinha. Aí a gente fica naquela tensão, então eu tenho que ficar bonitinha. Olha, eu tive que me livrar de 2 ataques físicos na vida, foram só 2, graças a Deus. Eu sou essa pessoa baixinha, pequenininha, então aconteceu 2 vezes de eu ter que me livrar fisicamente de 2 ataques. Graças a Deus que eu trabalho autoconhecimento, autoamor e resiliência. Porque você tem que... Não se comporte, não faça escândalo. Esse é um ótimo jeito de o moço te enganar e falar, não, vem cá, vem no meu apartamento comigo. Ou alguém na rua te abordar, e como você aprendeu que fazer escândalo é feito, você fica meio quieta, você pode sofrer perigo. Grite mais alto se puder, diga, não, não vou, diga, não, não vou. Seu apartamento, moço, não vou. Vocês já me ouviram falar isso aqui, né? As segundas cenas de crime são muito hediondas. Eu morro na primeira, mas não vou na segunda. Ah, entra no carro, não entra no carro. Me mata aqui, mas não vou na segunda. Não, é melhor a gente trazer uma borda de luz maravilhosa e se proteger dessas coisas. Mas, numa situação mais leve, quando eu ponho limite, quando eu tenho fronteiras, eu aprendo a me respeitar e eu não caio roubada. Ninguém faz de mim o que quer mais, né? Então, vamos lá. Quando a gente nega muito essas nossas coisas, porque a gente aprendeu que tinha que se comportar bonitinho, que talvez não fosse tal, a gente começa a ficar muito desprotegido e aí a gente entra no complexo PTSD, traumas complexos e os 4 Fs. O que a gente viu semana passada? Os 2 primeiros. Fight e... que foi o ferir, né? Então, por eu sentir as pessoas que ficam sarcásticas, tiram sarro, ficam agressivas, realmente agridem. Elas amam e elas agridem. Porque elas têm muita necessidade de um abraço, muita necessidade de ser amadas, têm muita raiva de não ter isso. E ao agredir, elas afastam os outros e se sentem mais indignadas por não ter aquele carinho, aquela atenção que elas mereciam. E é um ciclo de afastamento e isolamento. O fight, ou ferir, que dá uma agressividade. A gente viu semana passada que a gente precisa reduzir a raiva e dirigir a raiva para situações hediondas de desamparo, de agressão, de infância que nós tivemos. As pessoas que têm a resposta, a defesa, o mecanismo de defesa dos 4 Fs, do fight, do ferir, gostam muito pouco de olhar para a infância. Falam, não, imagina, faz até uma coisa assim, eu conheço uns fights que falam, não, minha infância... Olha assim com uma cara do que você está falando. Porque o mecanismo de defesa sai dando porrada para não lidar com a dor que está sendo carregada naquele inconsciente. É negado, suspenso, reprimido. E essas pessoas precisam chorar. Nós precisamos transformar a nossa raiva em lágrimas por essas coisas, sentir os nossos sentimentos de quando nós éramos crianças. E eu tenho que te dizer, gente minha, amado, amada, não foi culpa sua. Pode até não ter sido nem culpa deles, porque eles também tiveram um programa, mas não foi culpa sua. É sua responsabilidade não ficar nesse lugar de falta de recurso. A responsabilidade é sua. Mas ter sido tratado dessa maneira não foi culpa sua. Só que você tem que chorar isso. Porque você se livra dessa agressividade desproporcional que faz você dar porrada em todo mundo e não ter nunca o amor que você merecia. Então trata de ser papai e mamãe de si mesmo, acolher essa criança sofrida com compaixão. Seja seu amigo, dedo anelar. Essa dor não é para você se culpar e se envergonhar. Os outros fazem caca com você e você fica com vergonha. Eu, hein? Então, essa raiva reduz. Ela tem que ser expressa em lágrimas. Porque não existe condição. Uma parte de nós está brava, uma parte de nós está indignada e está enfurecida. Uma parte de nós está triste e uma parte de nós sente fúria. Não existe quantidade suficiente de fúria e raiva que possa dissolver a nossa tristeza. Então, a gente tem que chorar a nossa tristeza. Reconheça qual ela foi. Procure ajuda. Tenha um coaching. Tenha eu. Tenha essa comunidade dos cursos que eu vou fazer. A comunidade se ajuda pra caramba. Gente, me conta as histórias de vocês. Me manda e-mail. Escreve no Facebook. Porque é muito bonito a gente olhar e ver. Porque nós nos ajudamos. Como é que foi? Pô, eu me senti naquele momento que ele fez aquilo. Ui! E eu reconheço, e aí eu choro, essa lágrima acabou. Eu paro de chorar a vida inteira e arrumar namorado narcisista, parceiro abusador, mulher mentirosa, mulher profundamente perversa, né? E aí eu começo a...
Então, isso é revisão do nosso ferir da semana passada. Na revisão do florear, o que a gente faz? Quando a gente floreia, a gente tem muito medo de ser atacado. A gente era chamado de egoísta quando ia cuidar de si. Então, a gente floreia. Eu puxo o taco, eu bajulo, eu fico, então, o que você precisa? Não, tá tudo bem, sempre... eu sou o bonzinho.com. É super síndrome de bom menino, é o phone do CPTSD. Esse cara chama Pete Walker. Eu tô recomendando repetidamente, se você ler inglês. Se não ler, peraí, que em português eu vou publicar esse livro no Brasil, pela Universidade Quantum, se Deus quiser. Então, eu floreio, eu bajulo, eu me escondo e eu fico tentando passar a palavra para o outro. Então me fala de você, eu quero me esconder, eu não quero que você me veja. Então, fica aqueles jogos de manipulação que a pessoa até dissimula, né? Muito bem. E os outros 2 Fs hoje são o freeze, congelar, e o flight, voar. No freeze, congelar, a gente fica realmente fora do jogo. Tem várias coisas que são parecidas com o ferir. A pessoa se retira, não quer olhar para sua infância nem a pau nem a cacete. Fica muito isolada, muito longe, dissocia completamente, né? Ela teve muito poucas experiências de relação saudável afetiva na vida. E eu vou ler um pouquinho os trechos desse freeze para vocês. E no fly é o workaholic. A gente faz, a gente sai, a gente muda de assunto, muda de lugar, às vezes fly mesmo, viaja muito. A gente fica sempre muito ocupado. Não posso porque eu estava muito ocupado. Sabe essas pessoas que falam, eu não pude te dar atenção porque eu estava trabalhando muito. Fly away. Fly, fly away, oh Lord, fly, fly away. Meet your player, my friend from New Orleans. Kiss you. See you on Friday. Fly, fly away, oh Lord, me fly. Eu tenho muito esse fly aí. Minha resposta ao longo da vida tem sido muito fly. Eu me identifico um pouco com as 4, mas tem 2 que são mais nossas, né? Então, no fly a gente não fica, a gente fly away, né? Voa, flutua. E eu quero falar um pouco dessas 2 com vocês. Gente minha... dando um oizinho, que eu vou falar desses 2. Marina Camargo, muito obrigada, adoro minhas palestras, obrigada por você estar aqui. Ana Paula Volpes, diva, que honra. Marina, como dizer não? Você já está comigo, né? Como dizer não? Primeiro a gente tem que sacar o nosso jogo, porque se eu não reconheço meus sentimentos, eu não consigo dizer não. Eu estou na mão do outro, eu estou na mão de uma validação do universo, ou eu estou numa resposta com sequestro da amígdala, emocionalmente querendo bater naquele que talvez fosse me bater, eu não consigo nem raciocinar. Então, eu tomo contato comigo e aí eu escolho, eu sinto os meus sentimentos. Eu quero isso, não quero isso. Digo o que você quer, quero o que você diz. Sentir os seus sentimentos é muito importante, mas eu volto nesse como dizer não. Edileuza, minha deusa, adoro, diva, querida, mamada, tô devendo uma ligação para você, me perdoa. Estamos em contato, te quero muito. Márcia Prado chegou atrasada, mas o importante é chegar. Não se culpe nem se envergonhe. A gente chega atrasado, depois vê o vídeo inteiro. Mas esses dias eu vi alguém dizendo assim, eu tava indo para aula de yoga, e aí tava atrasada. Eu já comecei a fazer um inferno. Aí eu falei, não, pera, eu vou mexer no meu diálogo interno. Seja seu melhor amigo, olha como que você conversa com você, né? O que você fala para você? Eu sou o rei ou rainha do meu estado. Ela falou, não vou me detonar. Não vou me detonar. Tô indo para yoga, tô indo, é a hora que deu. Agora tô indo. Ela disse, cheguei lá. A professora estava atrasada, atrapalhada lá com o iPad. Só que lá ainda tive que esperar 15 minutos, fazer a melhor aula do mundo. E não me escorracei, me envergonhei, acabei comigo. Gente minha, administra esse diálogo interno. A gente fala bonito, mas é na hora que eu tô sozinha, não tenho vídeo, não tenho nada, não tenho ninguém, que vem o flashback, ou que vem aquela minha tendência de ficar, eu falo, calma, Cláudia Hicken, calma. Respire grátis, olha pra cima, chama o lá aí. Isso pode ser fly também, né? Chama o lá, pensa positivo na hora que... Não. Então calma, chora o teu choro, espera um pouquinho, organiza isso, vê aquilo primeiro. Tudo tem solução. Lembra que a Maria falou? Não desanima. Vai ali, faz o trabalho. Só o fato de você se dispor a continuar na luta, continuar no jogo, continuar na vida. Você sai, vai fazer uma coisa, de repente muda um diálogo, uma pessoa de fora, ou até o espírito. Aí você fala, olha, um dia que começou tão mal, terminando tão bem. Como é legal, como a vida tem continuidade, como a gente tem que teimar, né? Tem que ser teimoso, gente minha. Determinação. Insista, persista. E se aceite. Então, isso é muito importante, né? Bom,
Vou ler um trechinho para vocês aqui, rapidamente, para a gente fechar esses 4 Fs. Que coisa interessante, eu fiquei aqui lendo as coisas mais importantes. A gente viu como que a gente se recupera de uma resposta de ferir, tem que chorar as lágrimas. Como que eu me recupero de uma resposta de florear, ficar bajulando os outros? Eu tenho que desenvolver outras estratégias para enfrentar o medo. Você tem o maior medo de ser criticado, de ser atacado, de ser minimizado e invalidado. Quer dizer, vão minimizar teu sentimento. Ai, você tem mãe viva falando esse negócio de trauma de infância, já passou, isso faz tanto tempo. Nada poderia ser mais distante da verdade. Você está exagerando. Então você tem que enfrentar o medo de ser rejeitado, o medo de ser atacado por você ter necessidades, inclusive, de outro jeito, desenvolver outras estratégias. Respira que é grátis, fique com você e fala então. Eu carinhosamente discordo, mamãe. É muito importante para mim que a sua disponibilidade seja um pouco maior, às vezes ser um pouco autocentrada, né? E eu gosto de que você também possa, calma e firmemente. Mas eu já tenho tamanho, eu cresci. Lembra que você não tem 3 anos de idade. Isso é muito importante. Quando eu tive que lidar com essas dores aqui agora, do narcisista 1, 2, 3, 14, que ao redor de nós tem, dessa coisa profissional, que golpe duro, que coisa difícil, você fala, nossa, eu estava ali tão verdadeiramente, pois é. Respira que é grátis, sinta a dor, sinta a decepção, sinta! Não fica aí muito tempo, não é para ficar o resto da vida, não. Mas lembre-se que você não tem mais 3 anos, que você tem recursos, que o abraço que você precisa você pode buscar, que você tem recursos intelectuais de aliados e de cuidar do seu estado, você é o rei ou rainha do seu estado, nós te damos uma mão, Quantum House. Vocês viram que bonitinho que a Evelise fez? O primeiro tá saindo um lindo, gente. A gente vai dar essa mãozinha para vocês levarem para casa. E a Maria Lúcia Pompilho disse que vai fazer uma mãozinha para nós também. Muito bem. Então, você se floreia, tem que enfrentar o seu medo de rejeição de outro jeito. Espera um pouquinho, conversa com você. E não precisa passar a palavra para o outro. Deixa a pessoa te perguntar sobre você. Você não vai ser execrado, invalidado e arrasado se você se expuser. Que é o que os floreiam têm medo. Fica lá, tentando chamar atenção sobre tudo e todos no floreio para não ser visto. Porque claro que vai ser arrasado se for visto. Este é o medo dos ataques. Quando a gente vem pro freeze, que é uma resposta de se congelar e de sair do jogo, dissociativa, bastantemente dissociativa. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui do Pete Walker. Aqui eu agradeço a existência, né, gente? Um beijo para esse homem lá na Califórnia. A resposta de freeze, também conhecida como resposta de camuflagem, sempre desencadeia ou trigger, como fala trigger em português, dispara um gatilho no sobrevivente de se esconder, se isolar e evitar contato humano. Quando a gente quer entrar embaixo do cobertor, não quer ver ninguém por 3 dias, a gente dá um freeze, né? O tipo freeze, que congela, também pode ser congelado num modo de retração, em que parece que o botão de start deles emperra no off. E eles entram em off. Todos os 4 Fs, de todos os 4 Fs, os tipos freeze, os tipos que congelam, parecem ter o mais profundo e mais inconsciente a crença mais profunda e mais inconsciente de que as pessoas são sinônimo de perigo. Enquanto os 4 Fs, os tipos de 4F, comumente sofrem de ansiedade social, tanto quanto os que se congelam, esses tipos freeze, tipicamente, têm um great deal de mais solidão e refúgio, né? Mais refúgio na solidão. Um great deal, uma grande necessidade de se refugiar na solidão, um pânico do humano que os machucou tanto, ou das situações de ansiedade social. Então, alguns tipos freeze são completamente dados a desistir de se relacionar com outras pessoas e se tornam extremamente isolados. Fora da fantasia, muitos também desistem inteiramente da possibilidade de amar. Amantes maravilhosos, pessoas com o coração cheio de amor, na resposta do mecanismo de defesa de freeze, desistem até de amar e ficam bastante isolados e num sofrimento profundo. Eu fiz recortes aqui do que é mais importante a gente saber desses 2 tipos. Muito bem.
A dissociação do cérebro direito. O cérebro direito é responsável pela arte, pela criação, pela emoção, pela espontaneidade, por sentir seus sentimentos, num certo aspecto mais límbico. Límbico é tudo, né? Emocional. No aspecto mais expressivo. Então, a dissociação que o Fries dá para essas pessoas é de ir totalmente para o cérebro esquerdo. Então, você vai encontrar matemáticos, você vai encontrar planejadores, você vai encontrar pessoas que tentam se manter numa régua de muita lógica, porque sentir emoções espontâneas arrebentou com a vida dessas pessoas e provavelmente numa infância muito difícil. Muito difícil. Quando eu falo de CPTSD, nós estamos falando de traumas pós-complexos. Não. De estresse traumático, de estresse, PTSD, de stress, desordem de estresse pós-traumático. Complexo. Falar o contrário no inglês é difícil, né? Então, gente minha, Reinaldo Ney ao vivo com a gente, muito bom. Continuando com a gente, ó, ele que abriu já está online ali. Essa dissociação do cérebro direito é frequentemente o bode expiatório ou a criança mais profundamente abandonada, a criança perdida, que é forçada a se habituar a ter a resposta de freeze. Lost child. É uma infância tão confusa, tão perdida, que a pessoa se congela e não vai fazer mais nada, porque aqui eu vou apanhar se fizer, apanhar se não fizer. Não autorizada a aplicar de forma bem sucedida as respostas de ferir, ou de voar, ou mesmo de florear, os tipos freeze desenvolvem defesas ao redor de dissociação clássica do cérebro direito. Essa dissociação autoriza ou permite ao tipo freeze se desconectar da experiência de abandono e da experiência de dor de abandono. E os protege das interações sociais extremamente arriscadas, qualquer uma das quais pode desencadear sentimentos de ser retraumatizado. Se você é um tipo freeze, você pode procurar refúgio e conforto por dissociar por horas prolongadas em dormir pra cacete, bouts of sleep, não é pra cacete, mas é bouts of sleep, dormir muito, daydreaming, ficar viajando, sonhando, planos perfeitos, né? Coisa que os alcoólatras fazem um pouco também, né? Mas que não é o caso aqui. Daydreaming, né? Ficar sonhando acordado, mas não vivendo. Wishing and right brain dominant activities, desejando e atividades de cérebro dominante direito, atividades desse tipo como TV, ficar navegando online, videogames, coisas desse tipo, que liberem esse cérebro direito. Os tipos freeze também algumas vezes aparecem como tendo um déficit, déficit de atenção, desordem déficit de atenção, erroneamente, inclusive, porque essa é uma doença que foi inventada, veja o próprio autor na internet, vocês vão ver que esse troço foi inventado para vender remédio, é um terror. Então, déficit de atenção, na verdade, pode ser uma resposta de freeze de uma família muito difícil de lidar, conflitos entre papai e mamãe, pessoas que mudam de assunto ou que desqualificam a necessidade da criança, ela fica lelelé, ou no fly ou no freeze, são respostas que estão aí, né? Então, alguns tipos podem ter ou parecer ter essa desordem, o ADD, né? Eu traduzi ao vivo e a cores aqui é difícil de eu falar certo, mas Attention Deficit Disorder, déficit de desordem de atenção, né? Isso. Eles frequentemente acabam se tornando muito bons na arte de mudar o canal interno. A qualquer momento que a experiência interna se torne desconfortável, é insuportável ser, é insuportável viver comigo, eu mudo de canal. Aí chama de desordem de atenção, mas não é desordem de atenção. É um mecanismo de defesa para lidar com um tipo de desafio, ou de invalidação, ou de desconforto, ou de medo, ou mesmo de ameaça, que eu tenho que lidar o tempo inteiro. Eu não posso ficar sentindo isso, muda de canal constantemente, né? O que na desordem de atenção acontece. Mas como defesa, eles têm especialmente
eles foram especialmente traumatizados e especialmente triggered, como fala, engatilhados, tem esse gatilho ali, eles podem exibir até um tipo esquizoide, tipo o cluster A do DSM-5, né? Que é o esquizoide, o tipo de evitação do cluster C, que eles têm um detachment, um descolar, uma dissociação, desligar da realidade ordinária. E no pior caso, no pior dos cenários, eles podem se descompensar até numa experiência esquizofrênica, que é um desplugue completo, aí já não é desordem de personalidade, já é outra coisa da doença mental, mas na esquizofrenia existe uma relação de perda de noção da realidade, né? Eu não sei o que é real, o que é imaginário, eu não sei o que está fora, o que está dentro, né? Os pacientes que eu atendi tiveram grande força em criar essas bordas, é que nem a pizza, né? O esquizofrênico não tem borda na pizza. A pizza bota o alimento ali, esborrota tudo. Quando você trabalha a terapia, 80% da melhora da esquizofrenia, o medicamento é importante, o antipsicótico, médicos, psiquiatras e terapeutas como eu e de vários tipos precisam trabalhar juntos para ajudar a pessoa a criar bordas. Espera aí, isso não é meu, isso é do outro. Numa doença desse tipo, o outro sente alguma coisa, eu sinto junto, ou eu sinto alguma coisa, tenho outro medo do outro morrer, a pessoa vai para uma doença mental, que não é o caso, a gente está falando de saúde, mas de crescimento emocional. Muito bem. Então, no tipo freeze pode até crescer para isso. Desplugo tudo, não aguento. É tão difícil lidar com isso que eu tiro todos os fios, né? E essa descompensação pode também ter uma experiência esquizofrênica, como ele menciona um livro ali de main character, o personagem principal de um livro. I never promised you a rose garden. Eu nunca te prometi um jardim cor-de-rosa. É isso? Vocês conhecem esse livro? I never promised you a rose garden. Se alguém conhece o livro, o autor, eu não sei, não li isso aqui não. Diz aí o que é. Eu nunca te prometi um mar de rosas. Eu nunca te prometi um jardim cor-de-rosa. É um personagem de um livro que acaba se dissociando para uma experiência freeze. Chegando ao ponto de como que você se recupera e como que a gente entende que a recuperação de uma experiência de se condensar, se congelar, se dissociar, se isolar... Bom, eles têm 3 respostas importantes. Eles são parecidos com o tipo ferir, eles se afastam do social, eles não gostam de falar da infância, eles não gostam de falar do próprio sentimento, porque seres humanos é igual a perigo e sofrimento. Então, ressignificar isso precisa do hipocampo, precisa não deixar a amígdala cerebral virar sequestro emocional e sequestro da medula, que é o centro do seu ser. Então, para se recuperar desses tipos de congelamento, primeiro, as experiências, lembrar que as experiências relacionais positivas foram muito poucas, se alguma. Essas pessoas foram muito maltratadas e não tiveram muitas experiências relacionais de qualidade. Eles, então, são extremamente relutantes em entrar no tipo de intimidade de relacionamentos que podem ser transformativos. É o que eles mais precisam, é o que mais os aliviaria, mas eles relutam pra caramba, mó medão. E eles ainda querem falar menos de terapia do que os tipos fera, e ainda por cima, superar essa relutância quase sempre faz com que eles terminem a terapia ou essas coisas mais rápido. Precisa continuar. Segundo, esses tipos freezes têm coisas parecidas com os tipos de fera, né? São menos motivados a entender os efeitos da sua infância, como eu disse a vocês. E a dor emocional... ainda seguindo nisso, que eles tendem a projetar perfeccionismo, demandas perfeccionistas e críticas nos outros e neles mesmos. Então, no freeze, você tem que trabalhar esse crítico interno, porque você critica os outros pra caramba, você se critica, tem assim, aquela ideia de perfeccionismo, porque o freeze dá uma coisa de que eu devo ser tão ruim, a coisa deve ser tão terrível, que tem que ser põe muito longe a meta, né? Então tem que trabalhar esse crítico interno, se conseguir um pouquinho de coisa boa, já agradeça, fique feliz, e permita, seja seu companheiro, pega mais leve, né? E as imperfeições dos outros se tornam uma justificativa para o isolamento. O mundo é muito ruim, as pessoas são muito ruins, nada vai dar certo, todo mundo faz tudo errado, olha os políticos como são, olha as mulheres como maltratam os homens, olha os homens como são todos cafajestes, horrorosos. Ai, que horror, né? Então, aí a pessoa se justifica para se isolar. E tem a negação de
de quanto esse estreitamento da forma de vida deles faz com que a adaptação, eles desqualifiquem as coisas, neguem, né? Denega as consequências de que você está fazendo com a sua vida, de ficar se isolando, de que você está fazendo com essa crítica, com essa ideia, conversa direito nessa cabeça, seja o melhor amigo de si, né? Então, essa coisa interna que causa a resposta de freeze pode dar um contínuo que culmina em colapso, né? Depressões terríveis, colapsos, se essas pessoas forem longe demais. E numa dissociação, finalmente, que pode ser comparada aos animais quando eles sentem aquela sensação de que vão morrer, esse freeze response. Então é uma coisa que brinda ou flerta com o sentimento de morte. Então essa produção também é analgésica, que, como eu disse, pode virar o freeze response, que vira um analgésico, que faz eu não sentir a dor e não sentir mais porra nenhuma, né? Então se isola e buscar álcool, maconha, narcóticos, antidepressivos, podem ser maneiras, e ansiolíticos, que na esquizofrenia ou no trauma ou nos freeze types, que não são doentes, mas que estão tendo uma resposta. Opa, parou um minutinho. Eles precisam achar o caminho de volta para a realidade. Então, gente, freeze types. É muito importante que a gente dirija parte dessa raiva para a família que fez bullying com a gente, que a gente dirija esses sentimentos para um pai que fez abuso sexual, para uma mãe que silenciosamente deixou a gente se ferrar numa situação extremamente insegura, para um membro da família que fez um bullying, fez a gente se sentir inferior consistentemente, para a família que fez a gente ser um target, um alvo de uma prática que realmente nós transformamos num sentimento de sentir os nossos sentimentos e ter, pela primeira vez na vida, compaixão por essas coisas. E dizer, não, pera lá, eu posso ter uma memória horrível dessas situações difíceis. Uma mulher que me contou quando o pai dela ia à noite para o quarto, essas coisas que deixam as pessoas em silêncio. E, inclusive tem tabu, eu não posso chorar, eu não posso pedir ajuda, eu não posso falar sobre isso, né? Então, eu tenho que encontrar um lugar significativo de amor, de consideração. Existe isso à beça, existem relações limpas. Encontrar esse lugar no mundo e não ficar congelado. E eu vou achar relações saudáveis que desenvolvam uma condição de eu me recuperar. Uma condição de eu falar, não, pera um pouquinho, não é todo ser humano que é perigoso. Existem as relações sociais que são perigosas. Mas eu me abrir para uma psicoeducação que me permita aparentar o meu sofrimento, ser papai e mamãe de mim mesmo, lembra disso? Então eu vou afundar esse crítico que fica dizendo, não, você tem que ser perfeito, você não é nada. Ou não, aquela fulana não é nada, aquele Beltrano é um horror, ou tudo ou nada, né? E aí eu trabalhar um certo luto dessa minha infância. Mas eu posso ressuscitar o meu drive, o meu desejo, o meu tesão de viver, o meu sobrevivente adormecido, congelado, que eu não posso sair daqui, não pode. Nas circunstâncias certas, você já é grande, você conta comigo, você não está sozinho. Você pode conversar com as pessoas. Nós somos milhões no mundo, ao redor do mundo, na internet. Ninguém mais, eles não podem mais fazer isso com isso, e ninguém como eles pode mais fazer com isso. Sabe por quê? Porque você diz, não, ó, aqui não, meu irmão. E você também fala, você pede um carinho, você pede um beijinho, você encontra amores e você vê coisas tão bonitas e tão interessantes que podem ser feitas, né? Me estendi, gente minha, nesse freeze response, mas acho que isso aqui é muito importante, muito profundo, que fica como resultado. Eu prometo voltar no Fly Response com mais tempo, mas a mesma coisa a gente faz quando a gente vai para ficar muito ocupado, para se justificar no trabalho. Olha, eu não posso, mas é que eu não tenho tempo, então eu não fico, né? Lembra da história da Luana jogando basquete, me ensinando a fazer embaixadinha com o pé? Ela falava, bate o pé para cima assim, ó,
e a bola fica. Eu chutava a bola pra longe. Ela falava, faz basquete. Aí no basquete eu fiz e falou, tá vendo? Sua mão vai junto. Fica, mãe, fica. Nossa, aquilo me emocionou. E aí, porque era embaixadinho com o pé, pra eu fazer a mesma coisa, como se a mão fosse uma cola da bola de basquete, o pé... Fica, gente minha, fica. Fica com você. Fica com essa história. Fica. Sai voando, trabalhando, se ocupando, não parando um minuto pra não sentir. Fica. Olha pra dentro de você. Se ajuda, né? Se coloca. Sim, vai ter que trabalhar. As coisas horrorosas que você talvez ficou como flashback, que ainda fazem sequestro da tua amígdala. Para não virar medula, olhe os seus sentimentos, observa isso, dá um novo significado e você é o rei ou rainha do seu estado. Pensa positivo. Se o desânimo assumir tudo, nada sobra. Se anima, mesmo que aquela parte sofrida de você vá duvidando. Até a parte sofrida de nós que duvida, né? A gente fala, eu vou, mas não. Vai mesmo assim. E você vai se surpreender. Quanto amor você vai receber, quantas oportunidades, como o universo é abundante, como você se sente válido, como você fala, nossa, que coisa legal, né? Vai. Prossegue, né? Deixa eu ler vocês um pouquinho. Eu volto na resposta de voar na semana que vem, porque não deu para encerrar tudo aqui, para falar tudo, mas vocês me perdoam de eu ficar mais um bocadinho aqui, né, gente? Não precisa ir embora correndo. Vou terminar isso aqui, lendo vocês e dizendo mais um pouquinho do que penso. Contita, Clau, o que fazer para entrar em contato com essas emoções mais profundas, a dor, obter o choro ou a raiva libertadora? Para algumas pessoas é muito difícil conseguir acessar, mesmo querendo, alguma técnica para acessar e liberar? Olha, primeiro, Roa, querido Rodrigo, aí desse lugar maravilhoso que você está, seja delicado, vamos com compaixão. Eu vou acessar essas coisas, mas não é nem para ficar me sentindo envergonhado, nem me sentindo vitimado. Olha, eu tenho que entender que me vitimaram eventualmente, mas eu não vou fazer carreira de vítima, nem fudendo. Eu vou entender e acolher essa criança minha que se sentiu vitimada e que eu não merecia. E que triste, que duro, né? Esse cara que me traiu era tão amigo, e de repente o cara não estava sentindo nada. Trabalhou com a gente talvez só pela grana, talvez levou bola, tanta coisa a gente viu e descobriu. Falou, nossa, what the hell? Então eu me entristeço honestamente, eu sinto os meus sentimentos nas pequenas coisas. Essas mais cabeludas... Vem esse programa meu, os 12 Portais do Alto Amor. A Lisa Romano, que é minha coach de Nova York, é uma amada, que eu vou traduzir o dela também. Vocês vão poder fazer o curso dela com legenda, aqueles de vocês que não falam inglês. Quem fala, pelo amor de Deus, Lisa Romano. What a woman! Que pessoa espetacular, e cheia de amor, igual eu, assim, minha irmã gêmea, no sentido de não fazer tipo, sabe? De estar ali lidando com as próprias coisas também, porque cacete, quem nunca, né? Mas esses programas, como Sobreviver, que é esse livro que eu escrevia, Sobreviver, ele é editado pela Saraiva, 12 Portais da Resiliência, pode comprar pela internet também, ele tem os 12 portais, te ajuda você a ir mexendo nisso. Mas uma coisa é certa, Rodrigo, do Contita, como que eu vou nas mais cabeludas? Esse meu programa vai te ajudar você a ir lá visitar essas experiências e falar, cara... Essa anamnese, ou essa memória, essa reconstrução de coisas que eu nem lembrava, falando, nossa, como aquilo foi constrangedor, né? E eu passei por ele, falei, eu ri quando devia, na verdade, chorar. Tá aí a hora que a gente começa a ficar com depressões, com drogadições, com agressões, com solidões, porque a gente riu do que devia chorar, né? Não tem? Maria, Maria, o som é a cor, a suor de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Porra, não pode viver apenas aguentar. Você fez esse mecanismo de defesa de não sentir essas coisas muito cabeludas porque você precisava sobreviver. E talvez você precise fazer isso com um terapeuta, talvez você precise fazer isso comigo que faço terapia, coaching, atendimento às sextas-feiras à tarde, ou na Quantum House, que a gente tem inclusive atendimento gratuito e voluntário, tem lá analistas quânticos, fazer seu mapa. Talvez você precise de ajuda, mas só, Rodrigo, de se dispor a tomar contato com essas emoções mais profundas, você já sinta os seus sentimentos. E não conta que foi bacaninha aquilo que fizeram. Não, mas é porque tá... Não, aquilo foi feio, foi errado. Isto é abuso. Chame abuso de abuso. Call a spider. Chame uma aranha de aranha. Não passa pano. Porque do momento que você toma contato com esse sentimento que você anulou e que você não pode sentir, que você ou feriu de volta, ou agrediu, ou congelou, ou suspendeu, ou mudou de assunto, ou anestesiou,
Você sente isso, chora isso, mas sabe o que acontece? Você acessa seus sentimentos para emoções mais profundas de poder, de amor, do divino, da consciência de quanto nós podemos, tudo. Isso aqui é bacana. Você não toma contato só com o que é ruim, você toma contato com o que é bacanudo também. Tô arrasando na Ashtanga Yoga, super recomendo. Ó, o Rodrigo do Conchita Hermosa, dessa gatinha linda, que tá falando para você que ele recomenda Ashtanga Yoga. Aí, gente, fica. Fiquemos. Então, gente minha, eu assisto esses vídeos que eu tô falando lá no canal do YouTube. Isso que eu já contei para vocês aqui. Também sobre quando você acha que a pessoa tem traços narcisísticos, mas não tem desordem narcisista. Devo dar uma segunda chance? Nesse canal do YouTube, no Ela Clau, lá no Cláudia Rick, tem ali 6 passos do que você tem que fazer se você decidir dar uma segunda chance. Eu tentei e foi uma catástrofe, foi pior do que qualquer outra coisa. Se você realmente acha que você está lidando com desordem de narcisista, codependente tem mania de achar que não tá vendo o que tá vendo. Ai, não, mas acho que vai melhorar, a culpa deve ser minha, não sei o que lá, se pelo menos eu ajudar, tudo vai melhorar. Well, baby, sabe o que? O que é saudável vem com naturalidade, vem naturalmente, vem com amor, vem porque sim, né? E quando você alcança o auto-amor, o que acontece é que provavelmente no nível frequencial, celular, você atrai exatamente aquilo que está under the veil of consciousness, embaixo do véu da sua consciência. Quando você trabalha isso, você muda até as suas células, o seu corpo físico responde com saúde, as suas relações respondem com oportunidades, né? E o amor pela vida, por você mesmo, pelos seus, e o amor de Deus também, que, né, da natureza da vida, tende a se expressar, tende a dar certo. Fabi Bósio, chegou tarde, mas chegou. Eu estou a 1 hora, 11 minutos e 32, 33, 34, 35 segundos com vocês. Quero terminar esse encontro agradecendo muito, é muito importante para mim que você exista, é muito importante a sua existência. Eu agradeço muito de vocês estarem aqui e de vocês fazerem isso com vocês. Compartilhe esse vídeo, curte. Lá no canal do YouTube, curte, comenta, manda mensagem e me escreve, gente. Me conta a sua história, me conta onde é que o bicho pegou, me conta essas coisas que vocês passaram, as boas e as horrorosas, porque isso te ajuda e me ajuda a ficar em contato com a vida real, não teórica. Porque a vida da gente, quando eu acordo e choro 2 horas de manhã, ela não é a teoria. Ah, é legal ficar quente, legal. Mas não, a gente não fica. É a vida real, é o porquê da vida real. Então, para esse efeito do nosso encontro aqui, do canal de Sobreviver, Resiliência da Invalidação e Auto-Amor, todo amor, eu recebo e-mails no elaclau@hotmail.com. Eu gosto muito desse encontro com vocês, né? Chegou, pelo menos chegou. Assiste o vídeo inteiro aí que eu vou terminar. Tá bom, gente minha? Muito obrigada, uma imensa satisfação. Eu vou tocar um pouquinho de violão aqui, tô aprendendo cavaquinho. E hoje eu tô aqui. Gente, banjos. Banjo não é a coisa mais charmosa e sexy que existe, tocar banjo pro Ed Crink, meu amado, que é quem eu dedico minha intimidade, a gratidão da parceria, da intimidade de saúde e qualidade para os meus familiares. E Quantum House, maior honra, hein? Adriana Gibim, obrigada por estar sempre comigo. Ana Paula Volpes, vem fazer a formação de analista quântico. Gilberta Braga, te amo mais, beijo para você também. Edileuza, minha deusa, não sei se você está aí ainda, os comentários demoram um pouquinho para chegar, você sabe que eu me atrapalho com esses nominhos aqui, né, gente minha? Obrigada por estar aqui comigo também. Meninos, norte, sul, leste, oeste, estamos juntos. Esse vídeo fica à disposição, ele serve para abrir a conversa. Semana que vem eu falo da resposta de voar. Eu deixei ela por último porque ela acho que é a minha, então eu acho que eu tenho que estudar um pouquinho mais. Ai, como é que eu faço? Eu saio andando, eu mudo de assunto, termino o relacionamento, pego avião, vou para Bali, né? Sai correndo, então. Tudo com alto astral, viu, gente? As respostas de mecanismo de defesa da gente não tem só tristeza, não. Negação que ferra a vida da gente tem também com disfarce. Então, eu estou enfrentando isso amorosamente, querendo ficar calma e firmemente para desenvolver repertórios maiores, melhores em mim mesma, nos que eu amo, com quem eu vivo e trabalho, e em vocês, que eu vou ensinando como é que faz. Lembra dos dedinhos. Iris Colaza, obrigada. Cléo Arroio, beijo grande. Patrícia Simplesmente, beijo grande também. Marina Camargo, foi um prazer. Diga não, calma e firmemente. Diga o que você quer, queira o que você diz. Fica com você. Que nem diz o meu amado, vai dar tudo certo. Beijo, gente minha. Até quarta-feira que vem.